encontrar, primeira vez, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a vida deles. E o que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, e ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo do zinco, e pediu para si a morte. O que ele pediu? A morte. O que ele pediu, igreja? A morte. E disse: já basta. O Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Podem se sentar, irmãos. É meu 50%, tá bom? Irmãos, meu namoro é meu 50%. Eu falo para ela que nós dois juntos somos 100%. Tem coisa que eu esqueço, ela vai me lembrar. E quando ela vem, ela fica ali sentada olhando para mim e eu tenho que entender. Entendeu? Irmãos, a palavra do Senhor fala a respeito de um homem profeta e passou por momentos difíceis na vida dele. Depois de uma batalha espiritual muito grande, alguém chega para ele e fala aquilo que Jezabel queria morto. E ele, para fugir, ele vai para o deserto e ele, nas suas orações, ele pede para Deus a morte. Quando nós decidimos, irmãos, Deus colocou no coração de alguns jovens, começamos a orar e trazer hoje o Setembro Amarelo. E quando pediram para mim trazer alguma coisa, uma palavra, o Senhor colocou no meu coração falar a respeito de Elias. Porque Elias foi um grande profeta. Glória a Deus. E é falado até hoje. Então nós, irmãos, precisamos quebrar um certo tabu de que crente não passa por isso. Crente não passa por aquilo. Crente não tem ansiedade. Crente não tem depressão. Isso é coisa do demônio. Ansiedade, depressão, imagina, é falta de orar. Quantas vezes, irmãos, nós não temos isso? E nós estamos olhando um profeta pedindo para Deus a morte. Eu quero ser bem rápido, irmãos, para algumas situações que eu procurei. A depressão, ela vem de início, já de cara, ela sempre começa com alguma coisa. E uma das coisas, irmãos, da depressão, o início da depressão, é a ansiedade. A depressão, o que abre a porta para a depressão, é a ansiedade. Um dos
dos sintomas da ansiedade é preocupações excessivas. Nós, no dia a dia, nós vamos nos preocupando muito. E a Bíblia fala que o dia de amanhã não é nosso. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas nós vamos nos preocupando. E isso, irmãos, nos leva a uma crise de ansiedade. A insônia. A pessoa, quando está em crise de ansiedade, ela tem insônia. Aquela sensação, irmãos, muscular, o corpo todo dolorido. Pessoas com problema digestivo. Uma das outras situações também, irmãos, é crise de pânico. A pessoa tem crise de pânico. Medo de estar, irmãos, em eventos sociais, em muitos outros lugares. Medo de estar em bastante pessoas. Algumas delas, irmãos, têm até mesmo como se fosse uma sensação de ataque cardíaco. Algumas pessoas com crise de ansiedade, ela acha até que ela está infartando, porque o coração acelera muito, a dor no peito é muito grande, e ela começa a sentir como se fosse morrer. E muitas pessoas, irmãos, com crise de ansiedade, precisa ser meditada. Muitas delas precisam ir ao pronto-socorro, procurar um tratamento por conta da crise, porque muitas das vezes essa crise de ansiedade, irmãos, desencadeia sintomas diversos e que às vezes começa a acarretar problemas no relacionamento que eu digo, irmãos, conjugal, ou às vezes no relacionamento familiar, ou às vezes no trabalho, e diversas situações. E eu anotei aqui algumas outras, irmãos, situações de uma das coisas que muitas pessoas não gostam de se falar, e que às vezes, irmãos, por a falta de conhecimento, olha para algum irmão e diz: é frescura. Psicólogo na minha época era cinta. Terapia na minha época é literalmente terapia cheia de louça. Nós olhamos, irmãos, para a vida de Elias pedindo a morte, um homem de Deus. Nós estamos, irmãos, conversando numa cidade que ela é a primeira no ranking do estado de São Paulo. E as meninas aí que estudaram, Avaré é a 9ª cidade no ranking no Brasil. Olha só. Mas não se orgulhe, irmãos. Eu estou falando de uma cidade que está em destaque no número de suicídio. Avaré é a 9ª cidade no Brasil e a primeira no estado de São Paulo, com o nível mais alto de suicídio. O estado de São Paulo tem mais de 600 cidades. De mais de 600 cidades, Avaré é a primeira. É para nós nos orgulharmos, não. Talvez enquanto, irmãos, nós estamos aqui, tem alguém tirando a vida. Um dos sintomas, irmãos, da depressão é um aperto no peito, um ataque cardíaco, choro, pensamentos suicidas. Sabe aquela pessoa, irmãos, que precisa, porque
porque sempre procura alguém com palavras sempre repetitivas. Existem, irmãos, algumas fases da depressão. A pessoa depressiva, ela é negativa. Você pode chegar para ela e falar assim, ó, estou dando o meu carro para você. Ela não vai olhar e falar assim, ó, obrigado pelo carro. Ela vai pegar e falar, obrigado. Eu não vou conseguir abastecer. Na minha casa não tem garagem. Eu não quero. A pessoa, irmãos, depressiva é uma pessoa que sempre está com raiva. Ela acorda com raiva porque está com raiva porque acordou, mas ela também está com raiva porque vai ter que dormir. É aquela pessoa que tem raiva de tudo. É aquela pessoa que já não liga mais para o que está acontecendo ao seu redor. É aquela pessoa, irmãos, que não liga se tudo está bem ou se tudo está mal. Ela simplesmente, irmãos, não está nem aí com o que está acontecendo. A pessoa não consegue lidar com situações que acontecem ao seu redor. Alguns sintomas, irmãos, da depressão é a sensação de vazio ou tristeza, crise de choro, entra no quarto, não sai, tranca a porta e fica no escuro. E quando vai se arrastando, irmãos, o banho, aquele que era 3 vezes por dia se torna um só. E quando se vê um por semana, e quando está muito avançado, a pessoa precisa de ajuda da família, pelo menos um por mês. Ah, porque é porca? A pessoa está berrando que precisa de ajuda. Sentimentos de inutilidade, falta de vontade para realizar tarefas, irmãos, que davam prazer, aquelas tarefas do dia a dia, mudança de humor, uma hora está bem, outra hora não está, outra hora está sorrindo, outra hora não está. A falta de energia, o cansaço, não é cansaço porque trabalhou e tal, não, é um cansaço que vem, dores na articulação do corpo, problemas com o sono, alteração de peso, a falta de concentração, irmãos, a falta de se concentrar em algumas coisas. É lento, é lentidão, é lento para raciocinar ou para entender algumas coisas. Algumas dessas pessoas se aprofundam no vício. E em últimos casos, nos casos mais graves, é a pessoa que a família tem que ficar em cima, porque ela entra em crise e só quer se suicidar. Nós hoje viemos aqui, irmãos, nós já estamos passando para o pastor. Eu louvo a Deus porque não tem ninguém aqui na igreja nessa situação. Mas talvez você conheça alguém que esteja nessa situação. Ajude-a. Estende a mão. Psicólogo, irmãos, está lá e nos deixou. Para que essas pessoas sejam ajudadas. Nós, irmãos, o Senhor, Ele trabalha no sobrenatural. O Senhor, Ele age no sobrenatural. Mas o natural
é com o Senhor. Oh, Deus, glória a Deus. O sobrenatural é com o Senhor. Mas o natural é para nós. Eu vou falar algo, irmãos, que eu sempre orei para as pessoas que estavam enfermas na igreja. Geralmente as pessoas viriam dar testemunho. E um dia no meu serviço eu comecei a ter uma dor lateral, coisa que eu nunca tive. Nunca tive problema renal, nunca tive problema nenhum. E eu percebi que a minha perna direita começou a inchar. E eu comecei a reclamar, estava com dor. Tiraram do ônibus, colocaram no outro. E um amigo meu que era o chefe na época achou que era um desconforto devido ao veículo, colocou eu para trabalhar numa van. E irmãos, aí foi pior. E um amigo meu me trouxe aquele salão cola para tirar dor, não resolveu. Eu fui para o socorro. E eu sempre assim, irmãos, eu tive a pressão baixa. Então eu sempre procurei comer alguma coisa salgada, porque a minha pressão era baixa. Tipo assim, do nada baixava e eu precisava ser socorrido. Ir para médico para tomar alguma coisa para a pressão normalizar. Só que eu chegando no pronto-socorro, a única coisa que eu sentia era uma dor aqui e incomodava o peso da minha perna que estava muito puxado. Cheguei lá, a pressão já estava quase 20. Tomei o medicamento. Bravo. Revoltado, irmãos. Revoltado. Eu fui embora para minha casa dizendo: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Pressão alta, ser dependente de remédio, eu não aceito isso. Só que eu marquei consulta, fui na consulta. Chegando na consulta, eu não estava sentindo nada, nada. A enfermeira veio para olhar a pressão. Moço, você já tomou algum remédio hoje? Não. A sua pressão está muito alta. Será que no aparelho você quer vir de novo, filha, fazendo favor? Olha, continuar. E a médica disse: a partir de hoje, você não pode ficar sem esses medicamentos, porque a sua pressão, você é hipertenso. E irmãos, se eu fico sempre orando, tem alguém em casa que vira giraia, porque literalmente a minha pressão ela é silenciosa e ela simplesmente ela sobe. Simplesmente sobe. Talvez hoje você está aqui, Deus te trouxe aqui para que você saiba que você precisa ser cuidado, ser cuidada. Esse corpo seu, que você um dia vai ter que dar conta, ele precisa estar bem cuidado. Se você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, se você precisa tomar medicamento, não se hesita, porque você precisa estar bem, para que as coisas ao seu redor estejam bem. Glória a Deus. Amém? Amém. Não esqueceu alguma coisa, meu amor? Não. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Orienta alguém que está à sua volta. Precisa de cuidado. Amém? As palmas a você. Glória. Amém.
Senhor.